No sábado, 19, milhares de pessoas foram às ruas em diversas cidades dos Estados Unidos, como Washington, Nova York e Chicago, para protestar contra o governo de Donald Trump. As manifestações criticaram principalmente as deportações de imigrantes, as demissões de funcionários públicos e o apoio dos israelenses a Israel na guerra contra o Hamas. Em frente à Casa Branca, manifestantes exibiram faixas com frases como "Parem de armar Israel" e "Os trabalhadores devem ter o poder". Muitos também se solidarizaram com palestinos, imigrantes deportados e universidades que perderam financiamento. Outros alvos das críticas foram o bilionário Elon Musk, acusado de influenciar a redução da máquina federal, e a aproximação de Trump com o regime russo de Vladimir Putin. Também houve manifestações simbólicas, como bandeiras americanas invertidas e frases de repúdio ao governo. As ações ocorreram em todo o país e incluíram desde protestos nas ruas até atividades comunitárias como doações e trabalhos voluntários. Vamos à reportagem. O descontentamento com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, leva a uma nova onda de protestos pelo país. Em Nova York, a cidade natal dele, milhares de pessoas tomaram as ruas. Cerca de 20 mil manifestantes criticaram as políticas do republicano com o slogan "Não nos esconderemos". As manifestações se espalharam por outras 200 cidades e alertaram para os ataques contra a democracia e as ofensivas contra imigrantes e direitos humanos. Os organizadores fazem parte do chamado movimento 50-51. E a popularidade de Donald Trump segue caindo, influenciada pela guerra tarifária. É o que mostra a última pesquisa econômica All America da CNBC. A gestão de Trump é aprovada por 44% e desaprovada por 51% dos entrevistados. Já quando o assunto especificamente é a condução da economia, a aprovação recua para 43% e a desaprovação avança para 55%. É a pior avaliação econômica de Trump nos 2 mandatos nessa pesquisa. O levantamento ouviu 1.000 americanos em todo o país entre 9 e 13 de abril. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. Para comentar o resultado dessa pesquisa da CNBC, eu falo agora com o nosso analista Felipe Machado. Felipe, boa noite para você. A gente vem acompanhando outros levantamentos e todos vão apontando nessa mesma direção. À medida que a guerra comercial avança e os efeitos dela vão aparecendo, inclusive nos mercados, a aprovação a Trump vai caindo. Exatamente, Turci, boa noite a todos. Turci, você lembra daquela máxima do marqueteiro James Carville, "It's the economy, stupid"? Bom, isso foi cunhado nos anos 90, na época do Bill Clinton, ele era o marqueteiro do Bill Clinton. Mas, na verdade, o Donald Trump se elegeu justamente com essa máxima. Ele bateu muito na economia, que na época do presidente Joe Biden, estava iniciando ali um processo de inflação, mas agora ele está sendo vítima da própria guerra tarifária que ele acabou criando. Turci, eu trouxe aqui alguns números que eu acho que essa pesquisa da CNBC muito interessante. Além dos números que você já apresentou, eu queria trazer uns números sobre a aprovação ou desaprovação dos americanos em relação às tarifas especificamente. 49% dos americanos são contra as tarifas e 35% são a favor. No caso dos democratas, claro, que são a oposição ao Donald Trump, esse número é bem mais alto. 83% dos democratas, dos eleitores que votam em democratas, são contra as tarifas. Agora, eu acho que um outro dado que é interessante da pesquisa também, é uma pesquisa que está no nosso site, né, timesbrasil.com.br, que é muito interessante, mas eu acho que esse dado eu achei especialmente legal aqui. 53% dos americanos consideram um mau momento para investir. E apenas 38% consideram que é um bom momento. E a gente sabe, né, Turci, que esse índice de confiança na economia é muito importante na economia americana. Em relação aos americanos, aos republicanos, olha só que curioso também. 79% dos republicanos apoiam o presidente Trump, mas apenas 59% apoiam essa guerra tarifária. Ou seja, tem uma diferença de 20 pontos entre os republicanos que aprovam o Donald Trump de uma maneira geral e aprovam a sua política tarifária. E só para concluir, 50
57% dos americanos ouvidos pela pesquisa acreditam que o país vai entrar numa recessão em breve e 12% já acreditam que o país está numa recessão. Então, são dados assim negativos para o presidente Trump. O único dado que ele continua sendo muito positivo é em relação à política de imigração. 53% dos americanos apoiam essa imigração mais forte, nessa política contra a imigração mais forte do Donald Trump, inclusive a deportação de imigrantes ilegais, e 41% desaprovam. Então, a política de imigração, todo mundo aprova. Agora, a guerra tarifária, os americanos estão contra. Pois é, durante o governo de Joe Biden, né, Felipe, os Estados Unidos tiveram a maior inflação em 40 anos, isso custou a reeleição dele. Havia uma expectativa de que Trump conduziria melhor a economia do país e agora a população está entendendo cada vez mais que isso não está acontecendo, principalmente pela guerra comercial. Obrigado, Felipe.